O envolvimento das mulheres em atos criminosos implica em compreender os desdobramentos ligados às práticas dessas condutas. O número de mulheres encarceradas no país vem aumentando significativamente nos últimos anos e, com isso, aumenta também a preocupação com as características especiais das circunstâncias, como as mães presas e seus filhos. As particularidades da situação da mulher presa, somadas às dificuldades enfrentadas com o nascimento ou a permanência de um filho dentro das penitenciárias, é o foco do fórum dessa semana. E para falar do assunto, eu conto com a presença do juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Luciano Lozecan, e da advogada criminalista e secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB da Seção do Rio de Janeiro, Camila Freitas Ribeiro. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem da nossa equipe de jornalismo que mostra o aumento do número de mulheres em presídios de todo o país. Hoje, elas já representam 7% da população carcerária. A situação das mulheres presidiárias no Brasil também foi tema de um encontro realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A reportagem é de Letícia Justus. Quem veio participar do encontro teve um choque de realidade logo na entrada. Fotos que retratam a difícil situação vivida nos presídios femininos. Na abertura do evento, um vídeo também mostrou essa realidade. A Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, destacou a importância de ações específicas para o segmento. Se a mulher sofre na sociedade as consequências da sua pseudofragilidade histórica, a prisão reproduz as condições de exclusão desta mulher. O Brasil tem hoje 34 mil mulheres presas, que ocupam as 18 mil vagas do sistema penitenciário feminino. As instalações são improvisadas, foram planejadas para receber homens. Elas não têm o atendimento médico necessário e cerca de 200 crianças vivem com as mães nos presídios, em ambientes nada adequados. Nossos presídios são presídios masculinos e na maior parte do Brasil eles são adaptados para acolher as mulheres, ou seja, não existe nem mesmo uma estrutura física adequada para o encarceramento feminino. Durante todo o dia, especialistas discutem este e outros temas no encontro promovido pelo CNJ. A palestrante do primeiro painel foi a primeira mulher a chefiar a administração prisional do Rio de Janeiro, Julita Lengruber. Ela destacou que o número de mulheres presas tem aumentado bem mais rápido do que o de homens, principalmente por tráfico de drogas, onde o crescimento é quase 3 vezes maior. Julita Lengruber lembrou que as mulheres ocupam papel secundário no tráfico e defendeu que a legislação seja revista para evitar prisões desnecessárias de pequenos traficantes. Essas mulheres ocupam posições periféricas no tráfico de drogas, né? As mulheres, na sua grande maioria, não têm nenhum protagonismo na estrutura do tráfico de drogas, nem no Brasil, nem em outros países. A mulher ainda é a grande esquecida, até pela omissão ou pela falta do olhar do legislador e do aplicador da lei para a condição de gênero, a dignidade de gênero, para as peculiaridades da mulher. Bom, eu vou cometer aqui uma pequena indelicadeza com a doutora Camila. Depois de começar com as senhoras, vou chamar já o doutor Luciano, que esteve até presente aqui na nossa matéria, né? Esse encontro do CNJ, ele trouxe alguma surpresa ou essa situação das mulheres encarceradas já era conhecida na maioria das pessoas? Na verdade, essa situação por parte do CNJ e do sistema de justiça criminal como um todo, ela já é conhecida e já vem de longos anos, ela não é de agora, né? Mas o que impressiona, talvez, e com a coleta dos números isso nos faz refletir ainda mais, é aquilo que a doutora Julita confidenciou e ressaltou na sua fala, é que o aumento da população feminina nos cárceres brasileiros vem aumentando significativamente. Só para você ter uma ideia, em termos de números, enquanto a população masculina no Brasil aumentou em torno de 7% a 10%, são números variáveis aí, a população feminina nos últimos 5 anos aumentou em torno de 31%. A que se deve esse aumento? Esse aumento se deve, sobretudo, a condenações por tráfico de drogas e, sobretudo,
o envolvimento da mulher nesse tráfico. Não, como diz a doutora Julita, já ressalta na matéria, como protagonista do tráfico, mas tendo um papel periférico. Sobretudo quando ela vai levar drogas para o companheiro no presídio, ou ela assume algum papel secundário dentro da organização criminosa, levando essa droga para os companheiros, os demais asseclas dentro desse crime. Mas é um papel absolutamente secundário, não é um papel de protagonista. E nós temos um problema na legislação até hoje. Qual é esse problema na legislação? A legislação não diferencia adequadamente o grande do pequeno traficante, de forma que todos são punidos praticamente da mesma maneira. Né? Claro que se faz a diferença em termos de reincidência, etc., mas em relação à mulher, a tendência que se verifica nas sentenças judiciais e nos atos judiciais é, por vezes, tratá-la de maneira mais rigorosa do que o homem, ou tão rigorosa quanto o homem que trafica uma grande quantidade de drogas. Então, essas disparidades têm feito com que o encarceramento feminino tenha aumentado nos últimos 5 anos significativamente. E não é apenas um fenômeno nacional, brasileiro. Isso tem se dado em todos os países do mundo, porque o problema se dá por conta da guerra à droga, e essa guerra à droga tem levado quase que a uma irracionalidade normativa e de aplicação dessas regras de direito para o caso e para casos específicos. Não se separa, vamos dizer assim, o joio do trigo, o pequeno, o médio e o grande traficante, de modo que todos acabam recebendo praticamente a mesma pena e cumprindo um longo período aí de pena de prisão. No Brasil, nós tivemos um endurecimento da lei penal, né? Nós tivemos, a partir de 2007, a questão dos crimes hediondos, e o tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Então, se o sujeito é condenado pela primeira vez, é primário, ele só tem a progressão de regime com 2/5 de cumprimento dessa pena, se for reincidente com 3/5, e naturalmente as nossas penitenciárias, e também no aspecto feminino, hoje, começam a se ver abarrotadas de mulheres que já são até mesmo reincidentes nesse tipo de prática delitiva, mas geralmente com pequenas ou reduzidas quantidades de drogas. Elas não são as chefes do tráfico de drogas até o momento. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas o fato dela estar numa posição secundária no tráfico ainda a torna mais vulnerável, porque ela pode ser mais facilmente descartada, ela não tem recursos para se defender. Existe ainda esse agravante por causa das mulheres que trabalham com o tráfico? Sim, na verdade, a reflexão que tem que ser feita é primeiro da priorização de penas alternativas à prisão, no caso, apenas privativas de liberdade. Há uma superpopulação carcerária, né, são quase 35 mil presas. Dessas 35 mil presas, há um déficit de vagas de quase 16 mil. Né? Então, a reflexão que se deve fazer primeiro em relação à lei de drogas é se realmente elas devem ser presas e passarem mais de 5 anos presas, né? Porque, na verdade, a média aí é de 5 a 8 anos de prisão para essas mulheres, e se elas têm uma participação menor, se elas não estão relacionadas a qualquer tipo de crime organizado, com armas, ou que, enfim, tem algum tipo de violência ou perigo, se é uma participação menor, por que não a aplicação de uma pena alternativa em vez da prisão? Além dos problemas que são típicos de mulheres no cárcere, os problemas normais de presídios masculinos também se refletem nos presídios femininos, como, por exemplo, a superpopulação. Isso também existe? Sim, sim. A ociosidade. Elas enfrentam a falta de opção de trabalho, elas enfrentam poucas oportunidades para estudar, elas enfrentam a lentidão da justiça. Há poucos servidores na área de execução penal, há poucas varas de execução penal, então isso ainda torna mais lento ainda o processo. E elas ainda enfrentam um problema mais grave ainda do que o dos homens, que é justamente o que o doutor Luciano falou, que as instalações são feitas por homens e para homens, então são adaptadas. Então, quando nós visitamos uma unidade prisional feminina, nos choca muito observarmos que a área, por exemplo, dos banheiros, não há ali uma parede que garanta a intimidade da presa, garanta a privacidade dela na hora de tomar um banho, ou enfim,
das regras mínimas de higiene que toda mulher tem que ter, mais do que os homens, por conta da exposição a doenças. Então, a situação ainda consegue ser mais grave do que a dos homens. O presídio feminino pede algumas adaptações quando são utilizadas áreas que eram destinadas a presídios masculinos? Na verdade, a penitenciária feminina exige um projeto arquitetônico próprio, específico. Temos no Brasil? Em alguns locais, sim. Nós temos um exemplo bastante significativo e salutar em Minas Gerais, do Centro de Referência à Mulher Gestante. Ela, estando grávida por ocasião do cometimento do delito ou dando à luz a uma criança que dela necessita, ela é levada para esse centro de referência, onde o tratamento tem sido absolutamente adequado, em local adequado, com berçário, com um espaço lúdico para as crianças. Enfim, é um local, um dos mais vivos exemplos que eu tive aqui no Brasil, visitando as penitenciárias, os locais de recolhimento de mulheres, onde se pode dizer que se tem uma boa experiência, né? Agora, modo geral, não é isso que ocorre. Como a doutora já referiu, são espaços adaptados, e essas adaptações, elas causam um problema muito grande. Por exemplo, a convivência de mulheres, por exemplo, num espaço muito reduzido, né, hoje tem gerado um problema seríssimo do ponto de vista sexual. A mulher, como ela deixa de receber a visita íntima do seu companheiro, do seu marido, há um câmbio de sexualidade. Por carência afetiva, ela acaba convivendo com uma outra mulher dentro da penitenciária. Isso tem sido frequentíssimo. Ou seja, como a mulher ela perde o vínculo, o companheiro deixa de visitá-la, o marido a abandona, né? Por questão de carência afetiva, essas mulheres hoje estão mudando a sua sexualidade forçadamente dentro das prisões brasileiras, né? Isso não é novidade, ocorre no restante do mundo. Mas é uma situação muito triste, porque num espaço pequeno de convivência, né, onde a mulher não recebe nenhum tipo de visita, muitas vezes não recebe visita de filhos. Nós temos relato nesse evento que foi realizado, uma das presas que tinha 5 ou 6 filhos, disse que seu filho maior de 11 anos não a visitava há muito tempo, há 4 ou 5 anos, né, porque geralmente são pessoas carentes, pobres, a família não consegue ter acesso à penitenciária, que geralmente fica num local distante, né, do centro ou do espaço onde convive a família. Então, uma série de problemas, além dos problemas de saúde, né? O ambiente que hoje é projetado para homens ser utilizado para mulheres, né? As doenças que isso geram nas mulheres, até mesmo a questão da alimentação tem que ser diferenciada. A mulher não tem o mesmo tipo de alimentação do que o homem. Eu não posso fornecer para as mulheres uma comida altamente gordurosa, né? Porque a mulher, por exemplo, tem a questão dos seus triglicerídeos, enfim, de uma maneira diferente do homem. Então, até a questão da alimentação tem que ser diferenciada. E na questão da saúde, nós temos aspectos muito sérios e graves. Da higiene pessoal, aspectos sérios e graves. Há presídios no Brasil femininos onde não são fornecidos equipamentos ou materiais no período menstrual, e as mulheres fazem a contenção da menstruação através de pão seco, né? De miolo de pão seco, porque não há outro tipo de material para conter a sua menstruação. Há mulheres que têm problemas, por exemplo, que são detectados de câncer de colo de útero, de problemas de pele e de problemas de cardiopatias, que são próprios à figura feminina, que não são tratados. Então, nós temos, por exemplo, mulheres com diagnóstico ou possibilidade de diagnóstico recente da questão do câncer, e nada é feito pelas autoridades públicas, especialmente pelas autoridades do Poder Executivo, que não montam uma estrutura adequada para atendimento dessas mulheres. Sem falar nos problemas atinentes às crianças que convivem em presídios. Nós temos, mais ou menos no Brasil hoje, segundo dados do DEPEN, 250 crianças em penitenciárias brasileiras que, na realidade, sem eufemismos, elas estão presas com as suas mães. São crianças presas, né? Ainda que bebês, elas estão dentro da cela com as mães, em condições absolutamente insalubres. O senhor falou da visita íntima. As regras para visita íntima de presídios femininos são diferentes, não? Não. Em princípio, a mulher tem o mesmo direito à visita íntima, só que ela não recebe essa visita íntima. Como o companheiro, geralmente, a abandona, né? E essa é uma conduta tipicamente masculina, olha, ela está presa, eu não quero saber dela, e abandona e já trata de arranjar outra companheira, né? Ela sequer recebe essa visita íntima. Ela pode receber 1 ou 2 vezes, mas depois o companheiro a abandona. E mesmo os familiares, mães, tias, avós, por vezes, tratam de maneira diferenciada essa mulher. Porque a criminalidade feminina, e isso é uma explicação sociológica, psicológica, que já vem desde o século XIX, a tendência, tanto do legislador como do aplicador da lei do juiz, é tratar essa mulher mais rigorosamente.
Por quê? Porque ela foge daquele padrão de feminilidade, de boa mãe, de boa condutora do lar, de boa educadora, e nesse sentido ela merece uma punição mais rigorosa. E essa mentalidade, embora ela não seja por vezes assim facilmente perceptível, é uma coisa que está no imaginário, no inconsciente coletivo, isso acaba acontecendo na realidade, em todo mundo, não só no Brasil, né? Então, essa aplicação